Fala, estudante! Bem-vindo mais uma vez na nossa plataforma e nessa aula nós vamos falar sobre quadriláteros, círculo e circunferência. Quadriláteros, o próprio nome já fala, 4 lados. Nós temos o retângulo. O que é um retângulo? Um retângulo é um quadrilátero em que os ângulos internos são iguais a 90 graus. Pronto. Quadrilátero em que os ângulos internos são iguais a 90 graus. Por isso, a gente pode ter como consequência os lados opostos paralelos. Se aqui é B, aqui também é B. Se aqui é H, aqui também é H. E como que eu vou calcular a área desse retângulo? Basta fazer base vezes altura. Área do retângulo, base vezes altura. O que vai ser um quadrado? O quadrado é um retângulo. Ele tem os ângulos internos iguais a 90 graus. Só que ele é um retângulo em que os 4 lados são iguais. Por isso que aqui ficou L vezes L. Se é um retângulo, eu posso calcular a área dele fazendo lado vezes lado. E lado vezes lado é lado ao quadrado. Por isso que a área do quadrado se torna lado ao quadrado. Outra coisa importante que nós temos aqui é a diagonal. Caso você esqueça dessa fórmula, que é lado raiz de 2, basta você aplicar Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo, ficando d ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Aí fica d ao quadrado igual a 2L ao quadrado, tira a raiz, fica d igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado, o L vai para fora, fica sendo L raiz de 2. Já esse Azinho aqui é o que nós vamos chamar de apótema. O que o apótema é do quadrado? É a metade do lado. Lembre-se que apótema é você ligar do centro até o ponto médio. Por isso que fica L sobre 2. E esse Rzinho aqui, ó, é o raio do quadrado inscrito no círculo. É como se tivesse um círculo aqui por fora, ó. Esse raio vai ser a metade da diagonal. A diagonal é lado raiz de 2, então fica lado raiz de 2 sobre 2. Lembrando que quando se fala quadrado circunscrito, é o círculo dentro do quadrado. Então, o que seria o raio desse círculo seria o apótema, a metade do lado. Paralelogramo. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Esse lado é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a esse. Consequentemente, os lados paralelos são iguais. Observe que se você tirar esse triângulo retângulo de cá, você consegue colocar ele aqui, virando um retângulo. E a área do retângulo não é base vezes altura? Então a área do paralelogramo também será base vezes altura. Posso afirmar que o quadrado é um paralelogramo, porque os lados opostos dele são paralelos. Automaticamente o retângulo também será, ok? Losango. O que é um losango? O losango é um quadrilátero em que os lados são iguais. Losango, quadrilátero em que os lados são iguais. Sendo assim, nós vamos formar essa medida, que nós chamamos de diagonal menor, essa medida, que é chamada de diagonal maior. Observe que se você fizesse todo esse quadrado aqui, ó, quadrado não, todo esse retângulo, não ficaria Dzinho vezes Dzão? Só que esse triângulo aqui, você encaixa ele aqui, esse triângulo de cá, você encaixa ele aqui. Então, a área desses 4 pedaços seria a metade desse retângulo. Por isso que a área do losango é diagonal menor vezes diagonal maior, dividido por 2. Trapézio. O que é um trapézio? Um trapézio é um quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse. Não disse apenas. Isso aqui, por exemplo, é um trapézio. Porque ele tem um par de lados paralelos. Ele tem 2. E se ele tem 2, ele tem 1. Eu não disse apenas um par de lados paralelos. Esse trapézio é o que nós chamamos de trapézio retângulo.
Um trapézio retângulo é um trapézio que possui um ângulo reto. Trapézio de cá é o trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? É um trapézio em que os lados não paralelos são congruentes. E esse de cá é o trapézio escaleno, que não é nem retângulo e nem isósceles. E como que a gente vai calcular a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E para finalizar e a gente fazer alguns exercícios para te ajudar a lembrar, nós temos círculo e circunferência. Existe diferença entre círculo e circunferência. O círculo é como se fosse uma moedinha. Ele tem toda a sua parte interna preenchida. Já a circunferência é como se fosse um anel. É só o contorno, é só a parte externa, só a parte de fora. Mas os dois possuem elementos iguais. Nós temos o raio. O que é o raio? É você ligar do centro do círculo ou da circunferência até a bordinha. Esse é o raio. Se você ligar dois pontos da circunferência, você tem o que nós chamamos de corda. E se essa corda passar pelo centro, é o diâmetro. Por esse motivo, o diâmetro é o dobro do raio. E o comprimento da circunferência, o contorno da circunferência, o perímetro da circunferência, a gente acha fazendo 2πr, né? Tem aluno que fala 2π-raio, 2π-ralho. Eu gosto de lembrar de pizza. Pizza boa é pizza com borda de catupiry. Catupiry, catupiry. E a área do círculo, né, essa parte interna aqui, é πr ao quadrado. Dentro do círculo, nós temos, e da circunferência, né, nós temos as partes dessa figura. Por exemplo, essa fatia de pizza aqui, ó, que a gente chama de setor circular. Quando você quiser achar a área desse setor circular, basta você lembrar de regra de 3. Você pode fazer uma regra de 3 entre área e comprimento ou entre área e ângulo. Como assim, professor? Vou fazer aqui para você ver bem aqui no meiozinho, tá? Bem aqui no meiozinho. Se fosse entre comprimento e área. A área do círculo completo, vou fazer aqui embaixo. A área do círculo completo é πr ao quadrado. A área do círculo completo, πr ao quadrado. O comprimento dela completa, 2πr. Como eu queria a área desse setor circular, eu vou chamar aqui de A e aqui de B. Então, o comprimento dela seria o arco AB. Qual que seria a área? Agora, outra coisa que a gente pode fazer é uma regra de 3 entre área e ângulo. A circunferência completa, a área dela, esse aqui é o primeiro caso, né? Segundo caso, a área da circunferência completa é πr ao quadrado. E o ângulo dela completa, 360 graus. Se o ângulo for alfa, qual que vai ser a área? Tá vendo? Mais outra regrinha de 3. Então, a mais usual é essa aqui, tá? Você pode montar essa regra de 3. Agora, outro elemento que é bem comum é isso aqui, ó, que nós chamamos de coroa circular. Coroa circular é como se fosse a bordinha da moedinha de R$1. Como que você faz para calcular a área dessa bordinha? Você vai lembrar disso, uma menos a outra. É só você fazer a circunferência ou círculo grande menos a circunferência pequena. Círculo grande menos o círculo pequeno. Aí iria ficar πr ao quadrado, que é o da grandona, menos πr ao quadrado, que é o da pequena. Então, isso aqui é só você pensar. Não precisa decorar as fórmulas que os livros te trazem. Lembre-se apenas disso. πr ao quadrado
Vamos ver um exercício sobre esse tópico. Um terreno quadrado de 28.900 metros quadrados de área, parte desse terreno é ocupada por uma área de lazer de formato quadrado e outra por uma calçada de 1,5 metros de largura, como mostra a figura. Considerando-se que o perímetro da área de lazer mede x metros, pode-se afirmar que x é igual a... Bom, gente, então olha só, nesse primeiro exercício que eu estou aqui fazendo com vocês, nós temos um quadrado não tá aparecendo aí não, né, velho? Acaba na tinta. Nós temos um quadrado de área 28.900 metros quadrados. Gente, a gente sabe que a área de um quadrado não é lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado tem que ser 28.900. Extraindo a raiz, vai ficar a raiz quadrada de 28.900. A raiz quadrada disso é 170. Então, quer dizer que esse terreno, ele tem lados 170 metros. 170 metros. Aí, dentro desse terreno, o exercício disse que foi construído uma área de lazer. Tá aqui, ó. Também em forma de quadrado, né? Aí, essa área de lazer, ao redor dela, foi dito que tem uma calçada. A calçada seria isso aqui, ó. Essa seria a calçada. Calçada, calçada. De largura 1,5 metros. Então quer dizer que aqui tem 1,5, aqui tem 1,5. Aí ele falou assim, ó, considerando o perímetro da área de lazer igual a x, pode-se afirmar que x é, então ele quer o perímetro da área de lazer. Para saber o perímetro da área de lazer, eu vou precisar saber o lado. Agora pensa comigo, que se aqui é 170, aqui é 1,5 e aqui é 1,5, então eu vou ter que pegar o 170 e tirar 3. Se eu tenho 170 e tiro 1,5 de cá, 1,5 de cá, sobra 167. Esse é o lado da área de lazer. Mas ele quer o perímetro, que ele falou que é x. Não são 4 lados medindo 167? Então eu vou ter que fazer 4 vezes 167. 4 vezes 7 é 28, vão 2. 24 mais 2, 26, vão 2. Pronto. 668 metros, o que nos levaria a marcar a letra B nesse tipo de exercício. Beleza, bora lá então para mais um exercício que eu quero fazer com vocês, que é o seguinte. A Prefeitura de Boa Vista realizará uma reforma nas praças do centro da cidade. Será construída uma praça circular com um raio de 40 metros. A Prefeitura comprou pisos quadrados de lado 20 centímetros. Sabendo que cada caixa contém 20 pisos, qual o número de caixas que a Prefeitura deverá comprar para realizar a reforma? Então, olha só, a primeira coisa que você vai ter que fazer nesse nosso segundo exercício é calcular a área do terreno circular. E dentro da área desse terreno circular, ele vai colocar cerâmicas de lados quadrados. Toda vez que você vê um exercício com essa característica, basta você dividir a área de um pela área do outro. Então aqui nós vamos ter que fazer a área do círculo dividido pela área da cerâmica.
Mas a área do círculo é πr ao quadrado. Ele mandou usar o π igual a 3,14 vezes o raio. O raio ele disse que era 40. Então ficaria 40 ao quadrado. Eu vou dar uma melhoradinha nessa conta, gente. Eu não vou fazer essa conta. Eu estou no Enem, eu preciso ganhar tempo. 40 ao quadrado seria eu fazer 40 vezes 40. Só que tem um detalhe. Eu posso dar uma roubadinha nesse 40 vezes 40 e falar que isso é 4 vezes 4 vezes 100. Só para eu tirar esse número decimal. Então a área do terreno circular seria 314 vezes 4 vezes 4 metros quadrados. Agora eu vou calcular a área da cerâmicazinha. A cerâmicazinha é lado 20 centímetros. Eu vou ter que passar isso para metros. Então seria 0,2 vezes 0,2. Agora eu vou dividir um pelo outro. Então vai ficar 314 vezes 4 vezes 4 dividido por... Eu vou usar mais uma malandragenzinha. 0,2 vezes 0,2. Vou usar malandragem não, vai lá. É 0,04. 0,04. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Só para dar um jeito de sumir com essa vírgula aí. Ok? Aí nós vamos ter 314 vezes 4 vezes 4 vezes 100 dividido por 4. Está. Isso aqui, gente, que eu acabei de achar, é o número de cerâmicas. Mas só que em cada caixa, que foi o que ele perguntou, tem 20 cerâmicas. Então eu vou pegar esse resultado e vou dividir por 20. Porque se eu dividir isso por 20, eu vou achar o número de caixas. 100 dividido por 20 é 5. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 314. Basta fazer o dobro de 314, 628, e aumentar um zero. Isso significa que eu vou precisar de 6.280 caixas, o que nos levaria a marcar a letra E. Tá vendo? Então, você poderia fazer essa conta, e depois dividir, tudo bem. Mas eu estou no Enem, preciso ganhar tempo. Se eu não dividir, se eu não multiplicar, fica mais fácil eu simplificando para depois chegar nesse raciocínio. Beleza? Agora vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, questão de número 3, né? Que vai ser aqui no nosso desenhozinho, nosso probleminha, vai ser a questão de número 3. Fala o seguinte: o proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com um ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, com dimensões 50 por 24. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. Considere 3 como uma aproximação para π. O maior valor possível para R em metros deverá ser... Então, olha só, lá já tem uma piscina retangular. De dimensões 50 por 24. E aí ele vai fazer essa piscina retangular virar 3 setores circulares. E esses 3 setores circulares, que estão assim, ó, tá desse jeito aí, eu vou dar uma gambeladinha e eu vou desenhá-los assim, ó.
Tá vendo? Por que eu posso desenhar assim? Se os 3 valem 60 graus, eles assim valem 180. Então, ao invés de calcular a área de um setor circular e multiplicar por 3, eu vou pegar a metade do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Só que aqui é metade. Então, eu vou dividir por 2. Agora, eu vou montar o que o exercício pediu. Ele falou que queria que essa área, já no lugar do π eu vou colocar 3, porque ele mandou ser 3, tá? Essa área tem que ser menor que a que já existe, que é 24 vezes 50. Por que é 24 vezes 50? Porque é um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Olha o que eu vou fazer. 24 dividido por 3 é 8. 8 vezes 50 dá 400. 400 vezes 2, 800. Então, r ao quadrado tem que ser menor que 800. Então, a raiz disso r tem que ser menor que a raiz de 800, né? Esse 800, eu vou usar uma mini malandragem e vou trocar por 400 vezes 2. Então, isso é 20. Raiz quadrada de 400 é 20. Raiz de 2. Aí tem um problema. Você vai ter que considerar o raiz de 2 igual a 1,41, porque ele disse aproximadamente. Vamos usar a raiz de 2 igual a 1,41. Então, a gente vai encontrar que o raio é menor que 20 vezes 1,41. O dobro disso aqui daria 282. E uma casa após a vírgula, né? Porque eu multipliquei por 0, ou senão daria 2.820, duas casas após a vírgula. Então tem que ser um resultado menor que 28,20. O resultado menor que 28,20 é 28. Letra B. Olha, professor, por que você considerou o raiz quadrada de 2 aproximadamente 1,41 e não 1,4? Se você tivesse considerado como 1,4, raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,4, então o raio seria menor que 28 vezes 1, ou 28 não, 20 vezes 1,4, que é menor que 28. Aí provavelmente você não marcaria a resposta 28, porque aqui está escrito menor. Porque você considerou raiz quadrada de 2 igual a 1,4. E não é 1,4, ela é mais do que 1,4. Então esse resultado aqui do raio daria um resultado maior do que 28. Então menor valor, maior valor antes do 28, alguma coisa, é o próprio 28. Ok? Então o que você vai fazer? Você vai baixar agora a listinha dos 10 exercícios e vai fazer essa listinha top, né? 30 minutinhos, tal, porque isso aqui é um assunto que sempre cai no Enem. Bom estudo!